E aí, beleza? Como é que você tá? Nós vamos hoje estudar a Klabin KLBN4, a ação preferencial hoje, trazer os resultados do terceiro trimestre de 2021 dela e também fazer uma comparação com o vídeo anterior que a gente fez do segundo trimestre de 2021 para a gente ver a evolução dos seus indicadores fundamentalistas e no final a análise gráfica dela, comparando com a análise gráfica do vídeo anterior do segundo trimestre. Tá muito interessante. Será que ocorreu tudo aquilo que eu falei no gráfico anterior, lá do segundo trimestre de 2021? Vamos lá conferir? Então bora lá. Então vamos lá, KLBN4, a Klabin preferencial, é a ação que nós vamos estudar hoje. Aqui a gente traz os assuntos direto ao ponto, trazendo todos os indicadores que você precisa aí para tomar as suas decisões na hora de investir em uma ação. E vamos lá, respira fundo que o negócio aqui é rápido, curto e objetivo. Patrimônio líquido dela de 5,3 bilhões, valor de mercado dela hoje está em 26,9 bilhões, ela tem 74,3% de free float, ou seja, a quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para serem negociadas, tem 100% de tag along, ou seja, os acionistas minoritários estão protegidos caso ocorra a venda do comando da empresa e a sua liquidez média diária é muito boa, de 3,8 milhões sendo negociados todos os dias. A ação hoje está sendo negociada a R$ 4,52, não paga dividend yield atualmente, mas vamos ver nos próximos slides que eu acho que pode mudar isso aqui daqui para frente. E a sua valorização nos últimos 12 meses foi uma desvalorização de 7,38% e no mês atual ela teve uma pequena valorização de 0,89%. Aqui embaixo vamos olhar os indicadores de valuation dela, o PL e o preço sobre valor patrimonial e comparar com o vídeo anterior do segundo trimestre de 2021 que a gente fez aqui no canal, que eu vou deixar aqui também para você olhar lá atrás também e ver a evolução desses indicadores. O PL atual está em 11,8 e a sua média histórica é de 24,73 e no vídeo anterior, no segundo trimestre de 2021, estava um PL de 25, maravilha, o PL diminuiu. Preço sobre valor patrimonial dela atual está em 4,76 e a sua média histórica é de 3. E no vídeo anterior, 8,76, também diminuiu, muito bom. Olhando agora a parte dos dividendos, como é que acontece? Os dividendos históricos dela, ela já chegou a pagar dividendos aí no médio e longo prazo, só que atualmente estava zerado, sem dividendo nenhum para o bolso do acionista. Isso aí deixa a galera triste, mas enfim, olha aqui o que saiu no relatório do terceiro trimestre de 2021. Conforme detalhado no release dos resultados do quarto trimestre de 2020, o lucro líquido contábil da Klabin no ano de 2020 foi alterado negativamente pela intensa desvalorização do real frente ao dólar. Dessa forma, em cumprimento à legislação contábil e societária, a Klabin ficou temporariamente impossibilitada de distribuir proventos aos seus acionistas, logo não houve a distribuição de proventos nos primeiros 9 meses de 2021. Mas o lucro líquido contábil da controladora nos primeiros 9 meses de 2021 somou 2,1 bilhões. Com isso, os resultados acumulados no balanço patrimonial ao final do terceiro trimestre de 2021 totalizaram aproximadamente 1,1 bilhão, tornando a companhia apta a pagar dividendos. A política de dividendos e juros sobre capital próprio aprovada em junho de 2020 define o percentual-alvo para o pagamento de proventos entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. Então, ela vai pagar dividendos. Vai lá, palminha para ela aí. E aqui embaixo um aviso aos acionistas que ela soltou no dia 26 de outubro de 2021, ou seja, foi ontem. A Klabin comunica aos seus acionistas que, em reunião com o Conselho de Administração, realizada em 26 de outubro de 2021, foi aprovado o pagamento de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio para ações representativas do capital social da companhia, conforme informações detalhadas a seguir. Então ela vai distribuir um total de 402 milhões aí, divididos aqui numa razão de 0,07, ou seja, 7 centavos por ações preferenciais e 36 centavos pelas units, então distribuídos entre dividendos e juros sobre capital próprio. Então ela vai voltar a pagar os seus dividendos, os seus proventos. Entrando nos destaques financeiros dela do terceiro trimestre de 2021, a sua receita líquida teve um aumento de 7% em relação ao segundo tri do 2021 ainda, e em relação ao terceiro tri de 2020, ou seja, do ano passado, ela teve um aumento de 40%. O seu EBITDA ajustado, ou seja, a capacidade de geração de caixa também aumentou 7% em relação
ao segundo TRI de 2021 e aumentou 56% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora aqui embaixo o lucro líquido dela, olha só que interessante, ela saiu de um prejuízo de 191 milhões no terceiro TRI de 2020, no segundo TRI ela teve um lucro líquido de 719 milhões e agora no terceiro TRI de 2021 ela teve um lucro líquido de 1,2 bilhões de reais, um aumento de 69% em relação ao segundo trimestre desse ano. Que maravilha, que recuperação da Klabin. Olha só, você já chegou até aqui, já assistiu tudo desse vídeo e ainda não deu aquela curtida e nem se inscreveu aqui no canal? Tá perdendo tempo, bora lá aprender tudo isso junto. E olha só aqui embaixo que informação interessante, lá no vídeo anterior a gente falou que ela estava desenvolvendo esse projeto Puma e ainda não tinha entrado em operação, mas conforme fato relevante divulgado ao mercado, em 30 de agosto de 2021 ocorreu a startup da primeira etapa do projeto Puma 2, com o início da produção da Eucaline, primeiro papel craftliner do mundo feito exclusivamente com fibras de eucalipto. Se você quiser saber mais sobre Puma 2, eu explico muito mais detalhadamente nesse vídeo dela do segundo trimestre de 2021. Então confere lá também para você ter um estudo geral e completo dessa empresa, beleza? Agora entrando nos seus indicadores de eficiência, indicadores de rentabilidade, margem bruta, indicador de eficiência atualmente está em 39,63, sua média histórica é de 37,51 e no segundo TRI de 2021 ela estava em 37,8, então aumentou 2 pontos percentuais de margem bruta, maravilha. Margem líquida dela atual 15,46, média histórica 6,68 e no segundo TRI era de 8,22, aumentou significativamente a sua eficiência aqui, a sua margem líquida. E o ROI, que é um indicador de rentabilidade, está em 40,32% e a sua média histórica é de 4,23%. E no segundo TRI de 2021 era um ROI de 34,36%, então aumentou aqui basicamente 6 pontos percentuais do ROI também. Isso aqui é muito bom, está mostrando que a empresa está se tornando mais eficiente e mais rentável para os seus acionistas. Essa comparação com o vídeo anterior é legal, a gente sempre vai trazer essas empresas que nós estamos estudando aqui e comparar com os vídeos anteriores para a gente ver a evolução dos seus indicadores, para ver se ela está trazendo resultados no longo prazo. Sempre nós vamos trazer a Klabin aqui, fica ligado nisso. Receita líquida dela é uma receita crescente e constante no longo prazo, mas só quando a gente olha aqui no lado aqui, ela não conseguia dessa receita extrair lucros crescentes e constantes no longo prazo. Tem épocas que dá lucro, tem épocas que dá prejuízo, depois lucro. Só que o interessante é que agora, olha o lucro que ela teve atualmente, foi um lucro líquido histórico, muito alto mesmo o lucro, muito interessante para a empresa. O ideal seria ela conseguir fazer a receita dela, diminuir as despesas, diminuir todos os gastos dela e conseguir fazer o lucro também ser crescente e constante. Mas parece que a empresa está se recuperando e tomara que se recupere e continue entregando bons resultados para os seus acionistas no longo prazo. E o patrimônio líquido dela aqui embaixo não é um patrimônio crescente e constante, ele é bem variável aqui, já chegou a perder um patrimônio em 2020 aqui, mas está se recuperando aqui. Então vamos ficar na torcida aí para a Klabin. Entrando na parte gráfica dela aqui agora, olha a valorização histórica dela em relação ao Ibovespa no longo prazo, desde lá de 2000 que ela começou a ser negociada até 2021, ela ganha de lavada do Ibovespa aí, vai longe. Só que agora a análise gráfica vai ficar interessante daqui para frente, porque a gente vai comparar e depois mas é muito importante você voltar no vídeo anterior dela do segundo trimestre de 2021, para você escutar o que eu falei lá, o que eu achava que poderia acontecer e o que está acontecendo no atual momento com essa correção aqui dela. É muito interessante, volta lá, beleza? Então, olha só, aqui embaixo, o índice de força relativa dela, o que está acontecendo no gráfico mensal, gráfico de longo prazo. Tá, bem próximo aqui dos seus 50%, apontando para baixo. Se romper essa barreira dos 50% aqui, a força vendedora vai ficar mais forte nessa empresa. E aqui o índice, o MACD dela, o que está acontecendo? A azul cruzou para baixo da laranja. Isso aqui sinalizou uma tendência de baixa nela no gráfico mensal, um gráfico de longo prazo. E isso aqui, meu amigo, é a média móvel de 72 períodos. Ela tem um imã gigantesco aqui, que fica só puxando a valorização aqui dessa ação para baixo. E pode ser que ela venha buscar aqui, tá? Pode ser que ela venha fazer esse mesmo papel aqui, tocar a média móvel de 72 períodos para retomar sua tendência de alta. Vamos olhar isso no gráfico semanal?
Já o gráfico semanal dela aqui, o que tem de interessante, no vídeo anterior eu falei desse padrão aqui, falei que ela estava repetindo muito parecido o padrão atual. Eu falei, caramba, pode ser que aconteça isso, isso e isso tal, e ela venha buscar os seus R$4. Olha onde que ela chegou mais ou menos aqui. Ela não tocou os R$4 ainda, mas chegou muito próximo. Quando a gente falou no vídeo anterior, ela estava bem aqui, ó, tinha acabado de romper a média móvel de 72 períodos e até falei que ela ia voltar a dar uma alta e testar de 17 períodos. E aconteceu exatamente o que eu falei. E agora ela está aqui, ó, cruzamento das médias móveis, 17 passou para debaixo das 72 períodos, acabou de sinalizar um início de tendência de baixa no gráfico semanal, ou seja, gráfico de médio prazo. E aqui embaixo os padrões aqui também se repetem muito bem aqui no MACD. Olha só o padrão dessa alta e dessa baixa correção aqui em 2015, 2016, a mesma coisa. Então aqui está a mesma coisa o padrão. Eu acho que ainda ela não terminou essa tendência de baixa. Eu acho que ela pode descer mais um pouco sim para buscar esses R$4 e depois quando sinalizar esse azul aqui, cruzar por cima da laranja, aí sim sinalizaria a reversão de tendência para alta e poderia ser que ela voltava aqui a dar sua alta aí no médio prazo. Já o gráfico diário também demonstrou aqui, ó, quando sinalizou essa média móvel de 17 períodos por baixo da de 72 períodos, entrou nessa tendência de baixa aqui, nessa correção da grande alta anterior e tá nela, ó. A média móvel de 72 períodos virou uma resistência. Ela vai na média móvel, toca e desce, vai, toca e desce. Acabou de ter essa alta aqui agora, tocou e já está descendo de novo. Não conseguiu romper e está respeitando essa linha aqui de resistência. O que é importante essa ação fazer? Fazer esse pivô de alta. Um topo mais alto que o topo anterior, um fundo mais alto que o fundo anterior e depois vir aqui e romper esse topo e aí sim ela reverteria essa tendência. Mas eu acho que ela vai voltar aqui. Eu acho que ela pode continuar descendo e vir tocar os R$4 antes de voltar a dar essa alta, porque o gráfico semanal está mostrando isso, a média móvel já está para baixo da de 72 períodos e sinalizou a tendência de alta, a tendência de baixa, minto, há pouco tempo atrás, e o gráfico mensal também está naquele parâmetro lá, naquele jeitinho ali que é de tendência de baixa também. Agora é igual eu falei no vídeo anterior, é comprar a pipoquinha, estourar a pipoca ali e aguardar as cenas dos próximos capítulos. E então é isso, curtiu o vídeo? Então ó, dá um joinha aí pra gente, já se inscreva aqui no canal, ative esse sininho de notificações, comenta aqui embaixo se você gosta da Klabin, se você gosta desse setor de celulose. E eu já te deixo aquele ó, abraço aí, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!